E aí, pessoal, hoje o papo é sobre 5 ações bem interessantes. São empresas que simplesmente dobraram seus dividendos nos últimos 5 anos. E olha, no final das contas, é isso que se espera de uma boa pagadora de dividendos, né? Que o dividendo evolua com o tempo. Mas aí vem aquela pergunta crucial, né? Será que adianta só olhar para o dividendo gordo que está caindo na conta hoje, se ele ficar estagnado? Pensa só, se daqui a 10 anos esse valor não conseguir nem acompanhar a inflação, a estratégia toda vai por água abaixo, perde todo o sentido. Então, o grande lance é exatamente este. O objetivo real, a caça ao tesouro, é por empresas que têm fôlego para aumentar seus proventos de forma consistente, ano após ano. E é isso que a gente vai investigar hoje. Bom, este aqui é o nosso mapa. Vamos entender o desafio desse crescimento de dividendos e aí mergulhar de cabeça em 5 empresas. A gente vai analisar da que a fonte considera menos barata para mais barata, ok? Começando com TIM e Odontoprev, depois Caixa Seguridade, Sanepar e, por fim, Itaúsa. E claro, no final a gente amarra tudo com as principais lições. Ok, vamos começar com a primeira dupla. Segundo a análise da fonte, são 2 empresas de altíssima qualidade, mas que estão com preços que, bom, pedem um olhar mais atento. Vamos dar uma olhada nos números da TIM. A ação está sendo negociada a um preço/lucro, o famoso PL, de quase 15 vezes. Para simplificar, a gente pode inverter essa conta para ter uma noção do retorno que esse preço está embutindo. Um PL de 15 é só fazer 1 dividido por 15, o que nos dá um retorno implícito de cerca de 7% ao ano. O curioso é que esse retorno é bem parecido com o crescimento do lucro que a empresa teve nos últimos 5 anos. E agora vem o pulo do gato, a contextualização da fonte. Um retorno de 7% ao ano, aqui para o nosso padrão brasileiro, é considerado baixo. É quase um padrão de mercado americano. Isso pode significar 2 coisas. Ou o mercado está disposto a pagar um prêmio pela segurança e pelas margens altas da TIM, ou a ação já está no preço justo, sem muita gordura para queimar. E isso nos traz direto para a evolução dos dividendos. Dá uma olhada. Em 2020, a TIM pagou 55 centavos por ação. Repara que teve uma quedinha ali em 2022 para 43 centavos, o que é super normal em renda variável. Mas, em 2024, o valor já tinha mais que dobrado, batendo em R$ 1,14. Agora, aquele pagamento de 2025, aquilo ali foi um ponto totalmente fora da curva. Foi um evento extraordinário, uma antecipação de grana para fugir daquela discussão de tributar dividendos. É fundamental entender isso para não criar uma expectativa irreal para o futuro, certo? Beleza, seguindo o baile, vamos para a Odontoprev, outra empresa que é sinônimo de qualidade, negociando com um múltiplo um pouquinho menor, ali na casa de 12 a 13 vezes o lucro. A história da Odontoprev também mostra o dividendo dobrando, saindo de 46 centavos para 96. E aqui, a fonte bate numa tecla importante. Essa volatilidade faz parte do jogo. Às vezes a empresa está com resultado crescendo, mas decide segurar a distribuição de dividendos por N motivos. Sei lá, está planejando uma aquisição, precisa de mais caixa. O que realmente importa é a tendência de longo prazo. Agora a gente chega numa empresa que a fonte aponta como, olha, talvez o melhor exemplo de dividendos da Bolsa nos últimos anos. A Caixa Seguridade é descrita como um caso de evolução quase perfeito. Vamos ver o que faz dela um case tão forte. Primeiro, desde o IPO, os resultados não pararam de crescer. Segundo, o payout, que é a fatia do lucro que vira dividendo, chegou a impressionantes 92%. Além disso, a frequência de pagamentos mudou de semestral para trimestral, o que é ótimo. E o mais importante de tudo, o dividendo cresceu religiosamente todos os anos. Então, onde é que está o quase perfeito? Bom, com uma empresa dessa qualidade toda, o problema vira o preço. E para avaliar isso, a fonte traz um conceito que é chave, o retorno mínimo exigido. A ideia, que ficou famosa com Warren Buffett, é bem simples. Se vou investir numa ação que tem mais risco, eu preciso exigir um retorno maior do que eu conseguiria no investimento mais seguro que existe, que são os títulos do governo de longo prazo. E como é que a gente calcula isso? A fonte olha para a curva de juros de 10 anos, pega a inflação que está embutida nela, que na época da análise era de 6,27%, e soma com a taxa de juro real, de 7,57%. Juntando os dois, a gente chega no retorno total exigido de quase 14%, vamos arredondar. Para uma ação de altíssima qualidade como essa, esse é o nosso piso, a nossa régua. E aqui a porca torce o rabo.
O retorno mínimo que a gente deveria exigir é de 14%. Só que, com a ação negociando a um PL de 11 vezes, o retorno que está implícito no preço é de mais ou menos 9%. Tem uma bela diferença aí. O argumento da fonte é que, mesmo sendo uma empresa fantástica, talvez não seja a decisão mais racional comprar com esse retorno, a não ser que se espere uma queda muito, mas muito forte nos juros longos. Esse tipo de análise mais profunda ajuda a clarear as ideias? Se a resposta for sim, que tal se inscrever no canal? Assim não se perde nenhum dos próximos conteúdos que a gente prepara. E uma das melhores maneiras de ter mais segurança na hora de investir é, sem dúvida, através do conhecimento. Pensando nisso, foi deixada aqui embaixo na descrição uma seleção de livros que são considerados leitura obrigatória para quem quer realmente dominar o mercado de capitais. É uma referência de primeira, vale muito a pena dar uma conferida. Bom, de volta à nossa análise, chegamos a um caso que a fonte descreve como um verdadeiro exercício de valor e paciência. A empresa de saneamento Sanepar. O primeiro ponto importante sobre a Sanepar é que o PL que aparece nas plataformas pode estar meio distorcido por causa de efeitos não recorrentes, como um precatório recente. A fonte faz um ajuste, projeta o lucro mais normal da empresa e chega num PL ajustado de umas 9,2 vezes, o que já é uma avaliação bem mais razoável. E para descrever a performance da Sanepar, a fonte usa uma metáfora visual sensacional. É um reloginho, uma escadinha. Esse gráfico de longo prazo aqui mostra exatamente o porquê. É essa consistência que dá uma tranquilidade danada no longo prazo. E quando a gente olha para os dividendos, vê esse princípio em ação. De 2016 a 2021, os pagamentos ficarão ali meio de lado, mas a partir de 2021, a escadinha voltou a subir com força e os dividendos dobraram de 20 para 40 centavos por ação em 2024. A lição aqui é buscar justamente essas empresas escadinha que mostram crescimento constante em tudo, receita, lucro e, por consequência, nos dividendos. Finalmente, chegamos na última empresa da nossa lista. Uma holding que, segundo a fonte, já foi até piada por um tempo por causa dos dividendos baixos, mas que parece ter dado a volta por cima, a Itaúsa. E que volta, hein? Em 2025, a Itaúsa pagou R$ 1,76 por ação, um recorde histórico. O mais interessante é que, ao contrário de outras empresas, esse pagamento gigante não foi necessariamente por causa daquela história da tributação. Como a Itaúsa é uma holding, ou seja, uma empresa-mãe que controla outras, a tributação na pessoa física não a afetaria da mesma forma. Isso indica que foi um destravamento de valor genuíno. E isso nos traz a principal lição sobre a Itaúsa. A fonte observa que, olhando o histórico, os melhores momentos para comprar a ação foram justamente quando ela cortava os proventos e o mercado ficava todo pessimista. É o jeito que o mercado funciona. O interesse só aumenta quando o preço já decolou. Ufa, chegamos ao fim da nossa análise. Agora vamos juntar as peças e destilar as lições mais importantes que a gente pode tirar do estudo desses 5 casos. Então, qual é o resumo da ópera? Primeiro, o foco tem que ser no crescimento dos dividendos, não só no yield alto de hoje. Vimos que esse é o objetivo em todos os casos. Segundo, é fundamental ter uma régua, um benchmark de retorno como a gente calculou para a Caixa Seguridade, para não pagar caro demais nem numa empresa excelente. Terceiro, a ideia de procurar as empresas escadinha, como a Sanepar, é uma estratégia poderosíssima para o longo prazo. E por último, as melhores oportunidades podem aparecer justamente quando o pessimismo toma conta, como a história da Itaúsa nos ensina. E agora, a pergunta que não quer calar. O que o pessoal achou desse estudo de caso? Ficou faltando alguma ação nessa lista? Alguém concorda ou discorda dos pontos levantados? A opinião pode ser deixada aqui nos comentários. E claro, não se esqueçam de se inscrever para receber mais análises detalhadas como esta. Até a próxima!